Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo? Todos estão preparados? Bom, gostaria muito de dar boas-vindas a todos aqui para esse painel, no qual a gente vai falar sobre a questão de sustentabilidade, a evolução do tema na gestão ASG, bem conhecida como as questões ambientais, sociais e de governança. A dinâmica aqui da manhã de hoje, eu vou fazer primeiro uma apresentação, uma breve apresentação da pesquisa que a Ambima realizou em relação aos temas de sustentabilidade. Depois a gente vai ter um primeiro painel no qual a gente vai debater a questão mais ampla dos desafios da questão ASG no nosso mercado. Logo depois a gente vai ter um segundo painel, no qual algumas gestoras vão apresentar as suas experiências, um pouquinho do que estão fazendo em relação à integração desses aspectos nas suas atividades. Eu queria dar um recado, vocês podem fazer as perguntas aqui ao longo da nossa manhã de hoje pelo aplicativo, a gente vai receber essas perguntas aqui e no final de cada painel a gente vai respondê-las aqui o quanto a gente puder, tá ok? Então podem acessar aí pelo aplicativo. Bom, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a pesquisa que a Ambima realizou em 2018, essa é a segunda pesquisa de sustentabilidade que a gente realizou. A primeira foi feita em 2016, no qual a gente tenta mapear um pouquinho da evolução desse mercado, de como as gestoras estão utilizando as questões ASG para suas análises de investimento. Essa pergunta ela é realizada a cada 2 anos, né, e aqui eu vou apresentar alguns dados para fazer uma breve apresentação. Tá? Os dados mais específicos, a pesquisa toda está disponibilizada nos links que a gente pode encaminhar para vocês depois. Bom, então aqui falando um pouquinho sobre o perfil dos respondentes, a gente nesse ano teve 110 instituições respondentes, né, das 520 que foram consultadas, o que a gente tem aqui, cerca de 21%, né, das instituições responderam. Foi um aumento significativo em relação à pesquisa de 2016, e essas 110 instituições, elas correspondem a quase 78,5% do total de recursos da indústria, que é de cerca de 4 trilhões. Então, assim, em termos de patrimônio líquido, a gente tem uma representatividade bastante significativa e o número de instituições respondentes ela tem crescido cada vez mais. Aqui falando um pouquinho sobre o perfil, é um ponto que a gente entende que seja bastante importante, é de abranger o maior número possível, né, de instituições que estejam participando e respondendo a essa nossa pesquisa. A gente tem hoje quase 50% de todas as amostras são instituições que têm um patrimônio líquido abaixo de 1 bilhão. Então, assim, isso demonstra cada vez mais a diversificação desse mercado, né, e o maior alcance, né, de instituições de vários perfis aqui participando da nossa pesquisa. E a nossa ideia é que cada vez mais a gente tenha um número maior de instituições para que a gente possa entender as demandas específicas de cada um e possa cada vez mais compartilhar as informações ASG com as instituições que estão respondendo. Aqui falando um pouquinho também sobre o perfil, né, da atividade primária das instituições. Então aqui a grande maioria, né, 84%, né, ela está trabalhando na gestão de recursos de terceiros, tá? E é importante mencionar que nesse ano, né, além dos associados e aderentes da Ambima, a gente convidou também os associados da BVCap, tá? Então foi uma participação bastante significativa também e a gente pretende manter isso para as próximas pesquisas. Falando um pouquinho sobre as questões em si, tá? Então, uma das perguntas tem relação a se existe uma estrutura responsável para tratar as questões ambientais, sociais e de governança na sua instituição. Tá? A grande maioria aqui menciona que não tem uma estrutura específica, mas a gente observou que teve um crescimento que 34% das instituições elas possuem algum grau de engajamento em relação aos aspectos ASG. Ou tendo uma área, uma pessoa específica, ou tendo uma pessoa que trata dessa questão, mas que não é atividade primordial, ou que tenha pelo menos um comitê, né, que aborde essas questões nas suas instituições. Tá? Essa é uma questão que a gente tem monitorado aí ano a ano. Em relação a acesso das informações, né, porque além de ter uma pessoa ou uma área, né, que trate dessas questões, a gente entende que é importante também
o acesso às informações que são coletadas. Tá? Então, aqui, 20% das empresas têm algum banco de dados, né, específico, né, que coletam essas informações para analisar os ativos. 21% está dizendo que tem acesso às informações relacionadas, né, então pessoas que estão incluídas no processo de análise, que têm acesso a essa informação livremente. Né. E uma outra questão aqui que a gente sempre coloca é que se a instituição utiliza algum provedor de dados externo, tá? Então apenas 13%, quase 14% das gestoras contratam provedores externos. Né? A gente sabe que hoje, né, existem uma série de provedores internacionais e alguns locais que podem fazer esse tipo de análise e é um recurso adicional quando você não tem necessariamente um banco de dados dedicado. Tá? Aqui, em relação à formalização da abordagem, tá? A gente entende que um primeiro passo, né, para abordar as questões ASG é definindo uma política, né, tendo algum norteador, uma diretriz principal. Tá? Então, aqui a gente observa que boa parte das instituições ou tem uma política específica, tá? Ou tem um documento, não necessariamente uma política, mas um documento que trate um pouco dessas questões ou que pelo menos esteja em elaboração. Tá? É um resultado bastante positivo. Hoje a gente tem uma resolução do Banco Central, né, sobre política de responsabilidade ambiental. Então, a gente sabe que muitas instituições, né, estão seguindo essa política, tem uma demanda específica regulatória, né, do Banco Central para ter essa política, mas, de qualquer forma, é um documento que inicialmente norteia as instituições a aplicarem os critérios ASG na sua gestão. Aqui é uma questão um pouquinho mais específica, né? Se a instituição tem objetivos e metas relacionadas às questões ESG, aí a gente entende que esse é um processo já de instituições que estejam mais maduras. Por quê? Porque você já tem objetivos específicos atrelados, né, ao seu negócio e, de fato, a gente observa aqui que quase 33% das gestoras relatam ter algum tipo de objetivo e meta, tá? Não é a grande maioria ainda. Bom, aqui a gente fez um ajuste nessa questão. No primeiro ano a gente perguntou separadamente, né, se a gestora considerava aspectos ambientais ou sociais ou de governança. Né? Esse ano a gente fez um ajuste na questão perguntando se um dos três são considerados no seu processo de investimento. E aqui, de fato, a gente observou um número bastante elevado, né? Quase 86% das instituições, de fato, utilizam a análise de algum desses aspectos na sua análise de investimento. Aqui um pouquinho sobre a classe de ativos, né, que são submetidas à análise ESG. A gente observa que a grande maioria são fundos de renda variável ou de private equity. Tá? Então, aqui mostra um pouquinho, né, que eles respondem pela maioria aqui dos ativos sob gestão, do qual são submetidos à avaliação ESG. E aqui um pouquinho do tipo de abordagem. Tá? Então, assim, a gente tem várias abordagens diferentes, né, para aplicar esses filtros ESG, ou por um filtro negativo, ou por um filtro positivo, ou por uma análise que a gente chama de best in class, né, no qual é a seleção das melhores empresas do seu setor. Tá? Então, a gente ainda observa que a análise best in class é uma das mais praticadas. E é um pouquinho do tema que a gente vai abordar no segundo painel, ou seja, quais são, né, as estratégias que algumas gestoras têm utilizado para incorporar a questão ASG nos seus negócios. Tá? Então, aqui é uma questão sobre o tipo de abordagem. Aqui também, falando um pouquinho sobre tipo de abordagem, uma questão relacionada ao seu exercício de direito de voto, né, o proxy voting. Então, a gente tem observado que boa parte das gestoras, né, 55%, tem uma política, mas somente 26% incluem as questões ASG como um influenciador no momento dessa decisão. Tá? Lembrando aqui que a gente tem, no momento, né, vários acordos voluntários, né, autorregulação em relação à política de voto. O próprio código da Anbima, né, norteia questões em relação à política de voto, ao exercício de direitos de voto. E a gente também tem um código de stewardship, né, que é um código que está sendo incorporado em vários países no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem o código brasileiro da AMEC, que também norteia, né, tem alguns princípios relacionados ao seu... Desculpa, ao seu exercício de voto. Ok, aqui está trocado, mas enfim.
Bom, falando um pouquinho sobre o Código do Stewardship, também tem alguns princípios que vão nortear a questão dos princípios de direito de voto, participação mais ativa em assembleias e também a abordagem das questões ASG no engajamento com as companhias. Ah, entendi aqui, é 16 e 18, tá. Bom, aqui a gente incluiu nessa pesquisa, então é a primeira vez que a gente está abordando a questão de investimento de impacto, tá? Que tem um peso bastante grande, né, para algumas gestoras e por essa razão até a gente também incluiu a BV Cap. Então aqui esse resultado ele está me dando, né, de todas as gestoras que têm algum tipo de investimento de impacto, como é que aplicam isso, né? Então se investem em fundos específicos, né, de impacto social ou ambiental, se investe em ativos ou diretamente em empresas ou apoia de outras formas, tá? Então a gente tem uma série de perguntas relacionadas a investimento de impacto que vão ser mantidas nas próximas pesquisas, porque a gente entende que é um tema bastante relevante e que está cada vez mais sendo abordado. De novo, no segundo painel, a gente vai ter aqui a Helena da Wright, que vai falar um pouquinho sobre esse tema também. Bom, como próximos passos aqui, né? A Ambima, ela tem, né, no seu dentro do seu planejamento estratégico, né, a intenção de continuar divulgando e fazer esse engajamento da cultura ASG, né, seja por meio de ações específicas, né, como aqui no Congresso, da gente está abordando esse tema aqui, né, dentro do Congresso de Fundos como um todo, seja por meio do Grupo Técnico de Sustentabilidade, né, um grupo dentro da associação em que a gente discute mais ativamente, né, esses temas, né, com os nossos associados, ou então pelo mapeamento da evolução por meio da pesquisa. Tá. Essa é a ideia. Bom, então aqui é um resultado mais geral da pesquisa. Vou agora partir para o nosso primeiro painel, né, no qual a gente vai abordar os principais desafios da sustentabilidade no Brasil. E para isso eu vou convidar aqui para se juntar a mim, ao palco, o Renato Eide do Itaú. O Renato é Senior Portfolio Manager da Itaú Asset, tem mais de 18 anos de experiência nos mercados financeiros de capitais, passou pelo BBA Acredita Stout e pelo Itaú BBA. Vou chamar também a Tatiana Assali, da Resultante. A Tati tem uma experiência bastante grande com relações com investidores, investimento responsável e sustentabilidade, é sócia da Resultante, é consultora responsável pelo grupo de trabalho de títulos verdes do Laboratório de Inovação Financeira. E também vou chamar o Marcelo Serafim. O Marcelo é head do PRI, Princípios para Investimento Responsável, aqui no Brasil. Ele foi consultor da ONU para as questões ASG no mercado financeiro. Atuou 20 anos no setor privado e é servidor público licenciado. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês e por participar aqui do nosso painel. Bom, para começar, eu vou pedir para que cada um de vocês, começando pelo Marcelo, fale um pouquinho rapidamente sobre a instituição que representa e dê suas considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Luzia, obrigado, Ambima, pelo convite. Bom, eu não sei se a maioria aqui conhece o PRI, né, mas o PRI, eu diria que é um clube de investidores que se dedica a fomentar as finanças sustentáveis no mundo, tá? E esse clube de investidores, hoje, tem em torno de 2.300 investidores. São os maiores investidores, globalmente falando, dentre gestores de ativos, dentre os fundos de pensão. Aqui no Brasil nós temos 50 e temos a tendência de aumento no número de investidores. O PRI hoje cobre em torno de 82 trilhões de dólares em termos de ativos sob gestão, tá? E o PRI, na verdade, nasceu dentro da estrutura da ONU, tá? Então, em 2006, o Kofi Annan chamou alguns investidores, os mais importantes do mundo, e eles propuseram essa agenda para que as finanças realmente considerassem as questões ambientais, sociais e de governança nas suas decisões de investimento, tá? De lá para cá, o PRI cresceu muito, tá? E hoje nós podemos dizer que o PRI hoje é a maior plataforma geradora de informações sobre investimentos responsáveis no mundo, tá? Acho que é isso. Só falando um pouquinho mais de mim, eu também trabalhei como consultor
Praio, né, PEFAI, num projeto chamado Dever Fiduciário do Século XXI, que também tinha como objetivo implementar algumas alterações institucionais, principalmente na regulação e na autorregulação, para tentar integrar essas questões ambientais, sociais e de governança no framework regulatório e de autorregulação do Brasil. Tá? Acho que é isso. Tati, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu sou a Tatiana, eu sou sócia de uma consultoria chamada Resultante, onde a gente trabalha fazendo análise e consultoria de integração dos aspectos ASG dentro das análises de portfólio, análise de ativo. A gente trabalha muito com investidores institucionais, asset managers, fundos de pensão. Eu tenho background de finanças, então, na verdade, o que a gente faz na consultoria é uma tradução da sustentabilidade para o mundo de finanças e das finanças para o mundo da sustentabilidade, que ainda é um desafio, não só no Brasil, mas globalmente, de fazer com que os players do mercado de capitais tragam a sustentabilidade ou os critérios ASG para dentro das tomadas de decisão. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, eu sempre gosto de falar que é uma palavra que tem como sinônimo perenidade, e eu acho que isso é uma das premissas do mercado de capitais, é a gente ter retornos sustentáveis no longo prazo, e eu acho que o investimento responsável é a forma onde a gente vai conseguir alocar capital em linha com o longo prazo que a gente precisa de gerar valor tanto para o acionista quanto para a sociedade como um todo. Então, a Resultante é uma empresa que já tem 6 anos, eu comecei ano passado, faz 1 ano que eu sou sócia, e a gente tenta ajudar todos os gestores, os signatários do PRI e os players do mercado brasileiro a terem mais acesso à informação ASG, dados e formas de integrar isso numa sensibilização de análise de ativos. Obrigada. Eide. Bom dia, pessoal. Obrigado. Eu ainda estou me acostumando aqui a falar e me escutar aqui, né? Meio disruptivo, né? Mas eficiente. Bom dia. Meu nome é Renato Eide. Eu sou responsável pelas estratégias beta, os fundos indexados e ETFs dentro da Itaú Asset. E também tenho o papel de liderar o time de integração ESG dentro do processo de investimento. Sempre gosto de falar porque eu tenho esse chapéu também, porque como eu sou um investidor e faço gestão de estratégias neutras, onde a gente segue índice, eu tenho uma visão neutra quando eu vou analisar as empresas sobre a ótica de investimento responsável. Tá? Dentro do Itaú, esse é um trabalho já que dura mais de 15 anos, iniciou em 2004 com o lançamento de um produto específico e ao longo do tempo a gente vem aprendendo muito através do desenvolvimento de ferramentas para ampliar e aprofundar essa análise dentro do nosso processo de investimento. Hoje a gente cobre mais de 90% dos ativos que a gente faz gestão com essa análise, é uma análise complementar à análise tradicional, que aborda, através do nosso modelo, que tem 8 dimensões, aspectos que não são cobertos pelos modelos tradicionais de análise de empresas. Tá? Eu gosto sempre de falar que é um trabalho dinâmico, a gente tem aprendido muito ao longo do tempo, não existe verdade absoluta nesse campo, cada vez mais a academia e prática se unem para conseguir endereçar conclusões de aspecto prático, né? A gente sempre vê muito estudo que faz análise, melhora índices na quinta casa decimal e quando a gente vai para a prática a gente tem uma realidade um pouco diferente. Então é gratificante ver cada vez mais academia e prática se unindo para termos ações práticas dentro desse campo. Tá? Eide, vou começar com você, aproveitando que você comentou sobre as estratégias, né, da Itaú Asset, né, em relação a fundos passivos, né? Queria entender um pouquinho, fundos passivos, como é que vocês aplicam a abordagem ESG, quais são as estratégias, né, para que vocês possam de fato implementar uma questão ASG nesses fundos, né, e quais são as atividades que vocês realizam em relação a isso? Perfeito. Dentro de uma estratégia passiva, o nosso mandato é seguir um benchmark, um índice, né? Então, como a Luzia mostrou, eu não posso simplesmente tirar uma ação ou um bonde do meu portfólio por uma exclusão negativa, por uma estratégia de exclusão negativa. Eu preciso seguir aquele índice, senão eu vou estar desviando do mandato.
Então, o que a gente faz sobre o aspecto de integração ESG dentro do portfólio? O engajamento, né? A gente tem cada vez mais engajado com as empresas para mostrar a importância delas abordarem dentro do seu processo de produtivo e de estratégia de negócio os aspectos do investimento responsável, né? E isso traz o olhar de risco e oportunidade, né? A gente sempre pensa em investimento responsável sobre a ótica de risco, né? A gente, dentro do nosso trabalho, a gente sempre aborda o outro aspecto de oportunidade. Quer dizer, a gente estava, por exemplo, na palestra do Ismael mostrando investimento em painel solar, né? Qual empresa que está fazendo esse investimento? Quem que está se preparando para uma mudança de demanda do consumidor? Empresas, por exemplo, hoje do campo de alimentos, estão remodelando toda a sua prateleira de produtos, diminuindo açúcar, tirando sódio. Isso não é apenas um reposicionamento da empresa, ela está atendendo uma demanda para se tornar perene, né? A ter o seu investimento responsável e perdurar a sua estratégia de negócio. E a gente, enquanto investidor passivo, né, a gente engaja com essas empresas para justamente endereçar questões como essas. E isso tem se tornado cada vez mais recorrente, por quê? Porque as empresas estão notando o aumento da demanda dos seus consumidores em relação a essas questões e têm nos procurado para entender como que elas podem endereçar essas questões dentro da sua estratégia de negócio. Então, o engajamento hoje, ele é a principal ferramenta, acredito não só do ponto de vista de investidor passivo, mas de todo esse ecossistema, porque ele é capaz de unir todos os agentes através da conversa e mostrar quais são os próximos passos e passos relevantes dentro desse trabalho. Até porque os investidores são uma voz muito forte, né, diante das empresas, né? E aí, puxando um pouquinho, Tati, da sua experiência, né, em consultoria, como é que vocês têm avaliado a questão de demandas por esse tipo de serviço? Quem é que mais demanda? Quem é que tem procurado? Qual é o perfil aí das instituições que têm buscado esse tipo de assessoria? Bom, é interessante quando o Ed fala da oportunidade, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que sempre fomentar na discussão quando a gente fala integração ESG, investimento responsável, investimento de impacto. Porque, na verdade, tem uma curva a ser capturada de valor dentro dos ativos que a gente, numa ferramenta normal de análise financeira, talvez não observe com tanta facilidade. Então, a gente tem sim visto uma maior demanda por parte de assets e de investidores institucionais, principalmente os fundos de pensão, inclusive por uma mudança regulatória que aconteceu recentemente para as EFPCs, para os fundos de previdência fechados, que foi a resolução 4661 da Previc, que veio ano passado, onde ela diz que eles têm que, quando possível, observar os aspectos ambientais, sociais e de governança na análise de investimento. Então, isso começa a dar uma sinalização para o mercado nacional da importância desses temas, tanto pelo lado da oportunidade como pelo lado do risco. E o regulador deu uma sinalização para esse mercado de que isso não vai sumir. Essa agenda não é uma agenda passageira, que eu acho que é uma coisa que também está muito vertente hoje, é que a gente vê que a demanda aumenta localmente. Então, tem muito investidor que até pouco tempo atrás não estava observando os aspectos ambientais, sociais e de governança na sua análise rotineira. Ele começa a ver o cliente dele demandando que ele faça, então vem um fundo de pensão e pede para a asset que ela tem que olhar, e ao mesmo tempo tem o consumidor. Tem uma mudança de perfil de consumidor, onde a empresa que não se adaptar a esse novo mercado, ela não vai ser uma boa empresa para estar investida. E eu sempre brinco, eu falo, estar comprado neste mercado é um bom negócio para alguém que quer resgatar essa carteira daqui 20, 30 anos, daqui 15 anos, daqui 10. Essa é uma análise que tem que ser feita tanto do dever fiduciário, quanto na busca de oportunidade de geração de valor. Então, a gente tem sim visto uma demanda maior, a gente tem recebido mais questionamentos sobre como fazer isso. Eu acho que isso é um dos grandes desafios. Vocês estão há 15 anos fazendo e todo dia você aprende. Todo dia nós aprendemos, mas o desafio é fazer junto. Então, o engajamento, a colaboração e o compartilhamento dessas informações via Ambima, via PRI, tornam a vida de quem faz essa análise mais fácil. Então, a gente sim tem visto nos últimos 2, 3 anos, essa agenda ganhou
uma atração Tem o corpo, global. né? Uhum. Eu Legal, bacana. Marcelo, dentro do PRI, né, vocês que têm uma visão aí do mercado global, internacional, né, e você como representante aqui no Brasil, né, quais são os principais desafios aqui para o nosso mercado, né, considerando, né, as nossas estruturas, né, os nossos tipos de fundo, se existem algumas barreiras, né, para o crescimento no mercado brasileiro, enfim, quais são as principais questões aí dentro do nosso mercado para o investimento responsável? Luz, eu diria que a situação do investimento responsável no Brasil reflete um pouco o estágio de desenvolvimento que a gente se encontra comparado aos outros os países mais desenvolvidos, né? Então, como a Tati falou, nós ainda não temos uma sociedade que é tão consciente em termos de consumo, por exemplo, consumo sustentável. Então, isso reflete um pouco nas decisões de investimento, né? Então, a gente fala que parte do mercado integra questões ASG, a gente teria que qualificar isso, né? Como se integra de forma sistemática, de forma transparente e tal. Então, acho que a gente ainda está num estágio um pouco atrás, né? Comparado com os outros países, né? Mas nós estamos num caminho muito bom e até em termos de regulação, o Brasil até está se colocando até à frente de muitos países que ainda estão caminhando para ter uma regulação mais indutora dessas questões, né? Mas, no geral, o Brasil, o investidor brasileiro busca muito mais fazer gestão de risco, né? O driver é maior, a gestão de risco, mas como os colegas aqui colocaram, a gente tem que ver isso muito mais como uma oportunidade de diversificação de portfólio e tal, além dos impactos positivos que uma gestão desse tipo proporciona, né? Mas eu acho que isso é um caminho que a gente está seguindo e, apesar da regulação agora exigir, eu acho que o investidor tem que entender que é bom fazer não para fazer compliance, mas só porque tem a regulação por trás, exatamente, né? Mas isso também leva tempo, eu acho, né? Então, sim, sem dúvida. É uma questão de uma maturação também, sim, né? Aí pensando um pouquinho, né, assim, além da regulação, né, Eide? A gente tem aqui os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que foram definidos pelas Nações Unidas, né, que a gente muito tem falado sobre isso, né, dentro desse mercado de sustentabilidade, inclusive dentro do mercado financeiro, né, fundos que estão olhando mais para esses critérios para direcionar ou para nortear as suas ações, né. Dentro da experiência de vocês, né, no Itaú Asset, como é que você está avaliando o esforço das empresas nesse caminho, né? Isso tem sido um fator de oportunidade, de identificação de oportunidade para vocês? Sim. Uma coisa que eu sempre brinquei aqui, né, com a Tati aqui, com o Marcelo, que a gente já tem muita ferramenta nesse campo, né? E quando do surgimento do ODS, eu falei assim, olha gente, eu acho que a gente conseguiu agora chegar numa ferramenta transversal capaz de trazer todo mundo para a mesma linguagem, né? Então a gente não precisa mais inventar ou trazer uma nova ferramenta, mas usar o que a gente já tem. E o surgimento dos ODS foi, para mim, esse trigger de gerar uma conversa que todo mundo se entenda, né? O que eu trouxe aqui na minha primeira fala, de fazer acontecer de forma pragmática, sair do campo aspiracional e colocar a mão na massa com resultados concretos, né? Com objetivos e metas específicas, isso, né? Sem dúvida. E o surgimento do ODS traz isso muito à tona. Quer dizer, como que eu estou me posicionando dentro da área que eu atuo em relação aos objetivos da Agenda 2030, né? Então isso é capaz de efetivamente direcionar e tornar concreto os meus esforços enquanto empresa, faz com que nós investidores tenhamos clareza de quais são os esforços e quais são as metas, de forma pragmática, né? A gente tem um white paper que a gente lançou ano passado, traduzindo o nosso modelo que a gente usa dentro da integração ESG para a linguagem do ODS. A gente se questionou se a gente estava, de fato, ao utilizar o modelo que a gente desenvolveu, falando a mesma linguagem que a gente entendia
e entende ser a linguagem corrente dentro do investimento responsável. E a resposta foi sim, a gente ficou muito gratificante com o resultado, né? Convido a todos a baixar o white paper, quem tiver dúvida também estou super à disposição, mas é uma linguagem que tem nos dado respostas concretas sobre o que e como cada um desses agentes tem atuado. Dá um norte, né, para os nossos esforços. Vou voltar aqui para o Marcelo, né, aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre iniciativas globais, né, a ODS é uma delas. O PRI, né, quais são as iniciativas que o PRI tem se envolvido ou que tem fomentado, né, em direção aos investimentos responsáveis para justamente nortear os investidores nesse caminho? Vou também dar o exemplo dos ODS, também, porque acho que a gente veio de uma experiência recente, que foi o Fórum de Investimentos Vocacionados para o ODS, que aconteceu agora dia 20 de março, né, que o PRI organizou junto com o Pacto Global. O PRI está, na verdade, ainda desenvolvendo um modelo de implementação dos ODS. Apesar de que, lá nos preâmbulos do PRI, quando foi criado, né, em 2006, já se falava em objetivo de melhorar a sociedade e tal, mas os ODS só vieram, né, 6 anos depois e tal. Então, o PRI agora está fazendo um ajuste, remodelando os seus, fazendo um framework para poder ajudar, contribuir na implementação dos ODS. O PRI, a estratégia do PRI tem 3 pilares, digamos assim. Uma são a qualificação dos investidores, né? Tratar os investidores, fazer com que os investidores sejam realmente investidores responsáveis, né? Isso engloba melhorar a integração ASG que esses investidores estão fazendo, melhorar o network dos investidores globalmente falando. O segundo pilar é de mercados sustentáveis. Mercados sustentáveis engloba tanto a questão das questões institucionais que a gente falou aqui, da derrubada das barreiras, né, que impedem os investidores de investir mais em finanças verdes e tal. E o quarto pilar é justamente um mundo próspero para todos, que parece um pouco mais aspiracional, mas ele vai diretamente nos pontos dos ODS, que, como todo mundo sabe, tem 17 objetivos, 169 metas e 200 e tantos indicadores. Então, para todas essas questões aspiracionais, a gente tem, sim, metas e indicadores, né? Mas, para dar um exemplo também dessa questão do mundo mais próspero, o PRI, a estratégia do PRI é concentrar bastante nas questões de mudança climática, né? Então, por exemplo, a partir do ano que vem, todos os signatários do PRI terão que responder um questionário que faz parte do questionário de um procedimento global que todo signatário tem que cumprir. E esse questionário, o signatário, o investidor, vai ter que responder como trata as questões de mudança climática nos seus investimentos. Fora isso, assim, tem N iniciativas como o Climate Action 100 Plus, que é basicamente um projeto de engajamento enorme que envolve os maiores investidores e os 100 maiores poluidores do mundo, né? Então, eles têm 5 anos para cumprir as metas, né? Até 2050 tem que zerar a quantidade de gás carbônico ou neutralizar, né? Então, o PRI tem muitas iniciativas, participa de muitas iniciativas, né? E essa do Climate 100, na verdade, divide a iniciativa com outras organizações, né? Legal, Marcelo. Bom, vou voltar aqui para a Tati com uma pergunta que eu acho bem interessante fazer. Tati, dada a sua experiência na consultoria e lidando aí com os diversos atores, os diversos stakeholders nesse mercado, né? Quais são esses stakeholders que você acha que precisam de um maior envolvimento, um maior engajamento para que a gente, de fato, continue esse debate e faça crescer o mercado de investimentos responsáveis? Bom, a Luzia me conhece, eu sou meio sincericida, então a gente... Por isso que a gente faz essa pergunta para você. Eu acho que os investidores. Eu ainda acho
que a adesão e o engajamento de investidores como um todo no Brasil é pequeno. A gente vê grandes investidores levando essa agenda a sério, a gente tem bancos, grandes assets fazendo, inclusive por uma questão de compliance, sim, e eu acho que o compliance acaba muitas vezes sendo o que começa a agenda, principalmente pela 4327 do Banco Central e agora pela 4661 da Previc. Mas quando a gente fala lá na consultoria sobre sustentabilidade, integração ESG, a gente fala dos 3 Cs. A sustentabilidade dentro do mercado de capitais ela é movida por 3 Cs. Ou é convicção, muitas vezes existe uma convicção de quem está dentro da gestora, principiológica mesmo. Millennials, uma gestora de wealth que está fazendo essa gestão. A gente tem a conveniência, onde o meu concorrente está fazendo, ou o meu cliente está me pedindo, eu tenho que fazer. E a gente tem o compliance. Então, são os 3 Cs que movem a sustentabilidade no mercado de capitais. Hoje, quem faz mais seriamente é aquela gestora que a convicção começou, porque veio antes da regulação, veio antes da conveniência da concorrência. A gente começa a ver a conveniência bater na porta de grandes gestoras, principalmente por demanda de investidores europeus. Qualquer um que trabalha com fundos de pensão europeus, a partir de outubro desse ano, vai ter que levar isso a sério, porque está vindo uma regulação na Europa que obriga todo o fundo de pensão europeu a ter um diretor responsável pelo investimento, responsável pela integração ESG. Então, esse cara tem um dever fiduciário e uma responsabilidade dentro da gestão de implementar ESG. Para ele comprar um fundo aqui no Brasil, ele vai cobrar isso dos nossos gestores. Então, dada a dica aqui, nós temos até outubro para empacotar melhor esses produtos e vender isso para esses clientes lá fora. E a parte do compliance já chegou, as políticas de responsabilidade socioambiental das instituições financeiras regidas pelo Banco Central já está em prática faz 5 anos. E esse ano faz 5 anos, então é um ano bem importante para 4327. E a gente tem visto... Acho que a resposta que todo mundo espera que eu fale que é o regulador, que é o que tem que se envolver aqui. É completamente contra os meus princípios falar isso. Eu não acho que é o regulador que tem que estar envolvido em primeiro lugar. Quem tem que estar envolvido em primeiro lugar é o mercado, porque a regulação corre atrás do que o mercado faz. Então, no momento em que o mercado começa a fazer, a regulação vai chegar. E quem se antecipar vai colher os melhores frutos durante essa saga da regulação começar a correr atrás do que está acontecendo na Europa. Estados Unidos, inclusive, gente, a gente tem lá um dilema grande, mas, na verdade, a agenda de mudanças climáticas foi abraçada pelo setor privado americano de uma forma muito forte e os investidores americanos também começam a buscar possíveis ativos, onde ele consegue dizer que ele está endereçando mudanças climáticas, especialmente, como o Marcelo disse, é meio monotemático lá fora, investimento responsável em mudanças temáticas, mudanças climáticas, mas a gente começa a ver, sim, que o player aqui do Brasil que precisa levar a sério e fazer é o gestor de portfólio, é o gestor de ativo que tem que oferecer esse produto para o mercado. Com o viés de que é um bom produto e não falar que tem que abrir mão da rentabilidade, né? Não, isso sempre. Jamais. Posso só adicionar uma Claro, coisa que a claro. Tati colocou? Acho que sem dúvida nenhuma, mas eu tenho para mim aqui um pensamento um pouco mais amplo e não só do gestor ou do investidor. Gosto de pensar no todo, na sociedade, né? Um exemplo básico, assim, bem até um pouco tosco, assim, mas há 10, 15 anos atrás era normal todo mundo ir para o acostamento na descida para a praia, né? Hoje em dia as pessoas se incomodam com isso, elas veem isso e isso gera um senso de indignação, né? E isso me traz à tona essa questão do investimento responsável, né? Isso permeia muito o nosso dia a dia, mas a gente às vezes não consegue fazer essa ligação. Então a gente como sociedade, a gente tem que manifestar esse espírito para gerar a consciência em todo o ecossistema. Ir no banco e pedir para o gerente uma opção de investimento responsável é sempre um bom exercício a ser feito. Eu recomendo vocês fazerem só para ver a cara do cara e 3 meses depois ele te liga com o ETF do Easy. Sensacional. Quem tem, a pergunta que eu sempre gosto de fazer, quem tem aqui dinheiro alocado em algum investimento responsável, algum produto do campo? De investimentos responsáveis, Alguém tem aqui dinheiro investido? Não precisa ficar com vergonha de levantar a mão.
Tá bom. Precisamos que isso seja maior. Menos de gente. 5% aqui. Exatamente, que a gente tenha mais produtos aí disponíveis. Bom, eu vou voltar aqui para algumas perguntas que foram realizadas. Uma tem do Fábio Vidigal aqui, eu vou direcionar para você, Tati. A questão de aspectos relacionados à governança, né, na indústria de private equity e mesmo em fundos de ações. Como é que esse tema está sendo abordado aí nesses tipos de fundos? Se você puder falar um pouquinho da experiência de vocês. Eu acho que governança na América Latina como um todo é um dos temas que é mais efetivamente observado nas análises, até por uma questão histórica de que a gente teve muito problema com esse tema. Então, observar a governança não é do A, do S, do G. O G eu sempre observo como que está mais estruturado e mais sistêmico, tanto no private equity, quanto no listed, quanto na renda fixa. Porque são perguntas um pouco mais pragmáticas. O CEO é o mesmo que o chairman do board. Eu tenho tag along, tenho drag along, eu tenho diversidade nessa gestão, né? Eu tenho mulheres no board, eu tenho mulheres na diretoria executiva. Isso já é mais padrão. Ele é mais tangível nas análises, eu acho, de todo mundo. Ele se materializa mais no curto prazo, que é o prazo alinhado com o horizonte de investimento de mercados emergentes. E um tema mais conhecido, Sem tema dúvida. mais fácil de achar informação. Eu vou no formulário de referência, eu vou num relatório anual de uma empresa e eu sempre tenho informação de governança. Hoje o grande desafio é começar a ter mais informações ambientais e sociais. E eu ainda acho que os sociais é um dos que a gente vai apanhar mais para conseguir Ainda criar, tem mais dificuldade, criar para ter o dados conceito, transparentes, dados das reais. próprias empresas, né? que é o que o Ed está falando. Exato, a sociedade cobrar da empresa, a sociedade cobrar da instituição financeira, que essas informações sejam melhor dadas. Mas a análise de governança de todas as conversas que eu tenho, em geral, ela é a primeira que a Asset aparece, fala. né? Essa eu já faço. E é que tem causado maior impacto mesmo, né, sobre os curto prazo, gestores, né, de fato. Marcelo, a gente tem uma pergunta aqui da Raquel Costa da Abram. Os investidores internacionais têm demandado iniciativas ASG por meio das assembleias dos acionistas ou por meio dos membros dos conselhos de administração? Né? Como é que você enxerga essa prática aqui no Brasil e quais são as iniciativas que o PRI tem adotado para estimular esse tipo de prática? O PRI ele preconiza o ativismo do investidor, né? E dentro desse ativismo do investidor se encontra principalmente a atuação, a voz que o investidor tem nas decisões das investidas, né? E isso, por intermédio desse relacionamento, os investidores geralmente, principalmente os que são signatários do PRI, fazem essa demanda acontecer, tá? Então, é muito mais dentro desse aspecto do ativismo do investidor, que envolve também a obrigatoriedade de participar de todos os votos nas assembleias e tal. Então, realmente, aqui no Brasil é um pouco menos, a gente vê um pouco menos essa questão sendo demandada, mas nos outros países, nos países mais envolvidos, é uma questão bem mais amadurecida, de novo, porque a sociedade, como eu disse, reflete um pouco o que os próprios investidores estão fazendo nos países mais desenvolvidos. Então, a gente ainda tem um caminho para percorrer nesse sentido aqui no Brasil, né? Tati, você quer comentar? Não, na verdade, eu acho que a gente começa a ver, sim, uma demanda maior lá fora, inclusive na parte de diversidade. A gente tem algumas gestoras globais. Sou eu que estou escutando ou todo mundo está escutando barulho? Não, tá? Tá dando um... Então, deixa eu fugir daqui. Os investidores globais começam a ter alguns tipos de demandas. Não voto em chapa de conselho que não tem uma mulher representada. Começa a trazer algumas resoluções de acionistas direto na mesa de uma assembleia, o que é possível nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não, né? Você não pode chegar no dia da assembleia com uma resolução de acionista e apresentar. Você tem que ser feito todo com um prazo. Nos Estados Unidos eu posso chegar na assembleia como acionista minoritário e fazer uma sugestão. O CalPERS fez isso algumas vezes com empresas de combustíveis fósseis, pedindo para eles divulgarem informações claras e transparentes sobre o impacto deles em mudanças climáticas. Se eu não me engano, por 5 anos ninguém aprovou e deve ter uns 2 anos atrás, se eu não me engano, que passou dentro de uma assembleia de uma Exxon, de uma dessas de petróleo, que eles teriam que dar informações sobre mudanças climáticas nas demonstrações anuais. Essa é uma demanda frequente, né, que tem acontecido com os grandes emissores aí de gases de efeito estufa. Aqui no Brasil, eu acho que o voto em assembleia ainda precisa ser maior. Eu acho que a gente tem um desafio grande por N motivos
de ser mais ativista, e usando a palavra ativista aqui com todos as aspas possíveis que Os eu puser disclaimers nela possíveis, aqui, né? falando em ativismo, de usar o poder do capital e o poder que vocês têm como donos de um pedaço daquele ativo, de pedir para a empresa que ela seja mais transparente nesses aspectos, até para facilitar que vocês consigam cumprir o papel de vocês de fazer a análise. É muito difícil fazer uma análise ESG se o dado não está disponível. Então a gente precisa quebrar o tostine, sabe? Não é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho. Pede, espera a reação da empresa, dá downgrade nela se ela não der informação, dá um upgrade nela se ela der, e vamos começar a manipular esse mercado pelo bolso. Até, Neide, a gente tem aí algumas iniciativas, né, que as próprias instituições acabam tomando, né, em conjunto, né, para ter um pouquinho mais dessa voz, não somente nas assembleias, mas até mesmo diretamente com membros de conselhos de administração para tratar desses assuntos, né, quando existe uma demanda específica. Não, sem dúvida. Acho que a questão da proxy voting, para endereçar especificamente esse ponto, é super relevante dentro desse processo, porque é onde a gente consegue ter voz também, né? É uma outra forma da gente conseguir praticar o nosso engajamento, né? E levar a nossa voz aí sim de uma forma mais assertiva para aquelas empresas onde a gente está investido. Só para complementar, a Tati bem lembrou aqui que o PRI tem esses processos de engajamento coletivos, então mesmo os minoritários conseguem de alguma forma influenciar essas questões por meio desses projetos de engajamento. A gente agora está com um projeto de engajamento para melhorar as questões de integridade em 20 empresas aqui no Brasil. Então, isso também ajuda a exercer esse papel. E você entende que fazer esses engajamentos, né, junto aos signatários, uma forma mais coletiva, né, você tem mais força, digamos assim, né? Agora, quais são os desafios, né? Porque eu acho que a gente, né, pelo nosso lado de investimentos, a gente tenta trazer essa voz em conjunto, trazer uma voz mais ativa, né? Em relação às empresas, a receptividade das empresas, como é que isso tem se traduzido aí? Elas, de fato, acabam tomando uma ação? Eu posso falar aqui, eu sempre me faço valer da famosa frase do relatório de sustentabilidade em papel couché, lindo, maravilhoso, cheio de informações dispersas. Eu acho que está tendo uma evolução, honestamente. A maturidade em relação ao tema tem aumentado de forma concreta. Eu acho que as empresas cada vez mais estão entendendo que isso não é aspiracional, isso é uma necessidade real para que elas consigam tornar perene os seus negócios. A demanda do consumidor tem mudado de forma significativa, elas estão entendendo isso e querem aprender também como que elas se posicionam para atender essa nova demanda. E isso naturalmente vem com a lente do investimento responsável, né? Então, honestamente, eu vejo uma melhora, óbvio, não é... Temos muito ainda, tem pra muito a ser melhorar, feito, eu mas, acho que tem empresas que estão mais à frente, empresas que estão ali no meio da corrida, mas de modo geral eu vejo que todas são sensíveis quando a gente manda um questionário, uma experiência nova que a gente tem tido, principalmente no crédito, de engajar com empresas menores, e a gente tem tido uma resposta super bacana. Legal, e algumas vezes respostas melhores do que empresas maiores. Então a gente reclama do custo do investimento responsável. Acho que isso por muitas vezes permeia algum tipo de desculpa, dada essa nossa experiência recente. Eu acho que quem quer se tornar perene e atender essa demanda que cresce e se altera a todo dia, vai, sem dúvida nenhuma, ter um olhar mais atento para esse tema. Acho que é importante também a abordagem, né, do investidor quando está fazendo um trabalho desse. Como se aborda, né? Isso, exatamente. Que seja uma forma mais construtiva. Exato. E não necessariamente... Não, sem dúvida. Né? Até a palavra ativista, né? A Tati ainda encheu aqui de aspas, né? Mas
ativista, você lembra de ONGs, né, navios e atracando. Uma coisa meio terrorista até, né? É o contrário, né? Exato, é justamente uma aproximação. Uma aproximação, Só a favor do abordagem... terrorismo. Não. Terrorismo do bem. Terrorismo do bem, né? E eu acho que faz diferença assim, Lu, quando a gente está falando aqui de colaborativo, os loguinhos que vão no final da carta que chega na empresa e o tamanho da lista de investidores que chega na empresa faz diferença sim. O Itaú tem o poder de mandar uma carta sozinha. Uma pequena asset não tem. Se está o Itaú, um fundo de pensão, uma asset pequena, todos aquela lista de signatários do engajamento colaborativo do PRI, levanta as orelhinhas da empresa assim, gente. Faz diferença e quanto mais gente puder se juntar nessa força, por favor, faça, porque muda o mundo, né? Bom, pessoal, eu vou ter que encerrar aqui, a gente já está em cima da hora. Eu queria agradecer muito a presença, Marcelo, Tati e Eide. Foi bastante interessante a discussão. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Bom, a gente encerra aqui esse primeiro painel. Eu vou agora chamar para o segundo painel o Marcelo Nantes. Marcelo é da Bradesco Asset Management, atua no mercado de capitais desde 2007, ingressou na Bram em 2018 como responsável pela gestão de fundos de renda variável e pela análise de renda variável e de crédito. Atualmente é responsável também pelas áreas de gestão de multimercado e estratégias quantitativas. Antes da Bram, Marcelo trabalhou no Black River Asset Management, na Ashmore Emerging Markets Management e na Venture Investimentos como gestor de renda variável. Marcelo, passo a palavra aqui para você. Alô? Alô? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente eu queria convidar aqui para se juntar comigo aqui no palco, nesse painel, a Helena Mazzulo, o Bernd Lehmann e o Jorge Rica, por favor. Bom, vamos lá. Bom, a gente tem um desafio aqui de estar um pouco atrasado e competir com o horário de almoço e com a fome de todo mundo, né? Então, vai ter um desafio a mais para a gente manter a plateia engajada. Então, primeiro eu queria apresentar a Helena Mazzulo. A Helena Mazzulo atua desde 2015 na área jurídica da Wright Capital, na área de planejamento patrimonial e de impacto socioambiental, e ela é sócia da Wright Capital Wealth Management desde 2015. Antes de juntar a Wright Capital, trabalhou na Geek, uma startup de impacto social focada em educação. Também está aqui com a gente o Bernd Lehmann, sócio da Integral Investimentos, com foco na área comercial e responsabilidade pelos aspectos de sustentabilidade do Integral Group. Executivo com mais de 30 anos de experiência nas áreas financeiras e administrativas, assumindo posições estratégicas e de liderança em tesouraria e finanças e atuando em instituições financeiras e automotivas multinacionais de grande porte. E para completar aqui o nosso painel, o Jorge Rica trabalha no Banco do Brasil desde 1987 e na gestora de recursos do Banco do Brasil desde 1998. Nesse período atuou como gestor de fundo de ações, fundo de renda fixa e iniciou a área de multimercados da BB TVM. Desde 2007, ele é o executivo responsável por toda a área de fundos de ações e desde fevereiro de 2009 também assumiu a área de fundos multimercados e offshore. Bom, obrigado a todos aí pela presença, obrigado aí à plateia também pela presença no nosso painel. Eu acho que a ideia dessa parte do painel é a gente ter uma abordagem um pouco mais pragmática do dia a dia das gestoras, né? O painel anterior foi uma visão um pouco mais distante da operação diária. A gente quer ter um diálogo mais
efetivo em relação às atividades, como incorporar os conceitos de ASG no dia a dia das gestoras. E antes de eu começar a dar um tempo para os panelistas fazer as considerações iniciais, eu vou falar um pouquinho e depois a gente abre para o Q&A. Do meu lado, eu só queria contribuir, eu acho que da minha experiência fora do Brasil e trabalhar em algumas instituições financeiras lá e vir para o Brasil, eu fiquei muito impressionado positivamente com a estrutura e os processos que eu vi em alguns fundos e algumas casas no Brasil. Eu não imaginava que o nível de engajamento, o nível de sistematização que eu vi em algumas casas aqui no Brasil, eu acho que, obviamente, é incipiente, mas realmente a gente vê a indústria se movendo na direção correta, né? Na Bram, a gente é signatário do PRI desde 2010, a gente tem nossos processos de cobertura dos ativos, hoje a gente tem mais de 99% dos nossos ativos de alguma forma avaliados os aspectos de ASG. A gente também avalia as corretoras que a gente trabalha, a gente está começando esse processo também dos fundos que fazem parte do nosso fundo de fundos, que são avaliados no processo de diligência a cada 2 anos, né? Na gestão, mais especificamente, no ano de 2019, a gente tem um desafio de se aprofundar mais no aspecto de governança. Posteriormente, a gente quer também dar uma ênfase nos outros aspectos também de sustentabilidade. A gente começou, além de fazer o que a gente já fazia anteriormente, a gente se aprofundando mais, né, no aspecto de governança. E a gente tem uma visão que os processos ASGs têm que ser concisos e significativos, né? Eles têm que abordar temas que são realmente relevantes, temas que podem, direto ou indiretamente, mas impactar o dia a dia das empresas, e a gente tem um approach bem pragmático nesse processo, né? Então, acho que a minha conclusão eu realmente acho que estamos no início de um processo, mas a direção, não só na Bram, mas todas as pessoas que eu tenho conversado na indústria, ultimamente eu tenho visto a direção correta. Então eu vou passar a palavra para vocês, se quiserem fazer as considerações iniciais. Se quiser começar, Helena. Bom, boa tarde já, né, para todo mundo. Eu sou sócia da Wright, e quando ele falou várias áreas, é porque eu sou advogada e eu cuido todas as questões jurídicas e de planejamento sucessório e patrimonial dos clientes, porque a gente é uma gestora de patrimônio, então, na verdade, eu invisto nas assets. Eu tenho uma estrutura de fund of funds, clientes são famílias brasileiras de alto poder aquisitivo que têm fundos exclusivos e eu invisto nas assets. A gente cuida do patrimônio no Brasil e no exterior, e as questões de impacto socioambiental a gente não tem uma área específica, intencionalmente, porque como multifamily office a gente quer que todo mundo dentro da Wright tenha alguma meta relacionada a esse tema, para ser missão mesmo, por convicção, como a Tati falou. Então, a gente não tem uma área sobre isso, então a minha área de gestão, quando ela vai fazer due diligence nas assets, ela vai avaliar se a asset tem alguma política de ESG ou de investimento de impacto que ela aplica no seu processo. Sobretudo equity, sobretudo private equity, mas também crédito, que a gente tem começado um trabalho bem forte com as assets de crédito. E a gente ainda é muito pequenininho, né, comparando com uma indústria de trilhões, a gente tem 3 bi sob gestão, são 37 famílias. Então, estamos ainda como formiguinhas, mas estamos cutucando e estamos falando inclusive com concorrentes nossos, então outras wealths também, para entrar no processo com a gente. E o desafio é gigante, mas a gente viu que de fato é top-down, um investidor tem que exigir, senão não vai ter uma mudança. Bom, boa tarde, meu nome é Bernd Schmidt-Lehmann, eu sou sócio da Integral faz 2 anos atrás e antes disso tive uma experiência bastante interessante como banqueiro e como
tesoureiro de uma grande multinacional do segmento automotivo, trabalhando na Alemanha, no Uruguai, no México, na Argentina muito tempo e vários anos aqui, estou no Brasil agora. Bom, quando me assumi como sócio aí na Integral, eu acho que o principal desafio meu foi justamente trazer esse viés social, ambiental e de governança na gestora. Nós somos uma gestora, uma plataforma gestora, fazemos tanto crédito estruturado como segmento imobiliário e temos mais ou menos pouco mais de 5 bi de ativos sob gestão e o grupo todo está operando faz mais de 20 anos. Então, agradeço aqui o convite da Anvima para poder estar aqui na palestra e à disposição. Bom, eu sou o Jorge Rica, queria agradecer a Marcelo pela apresentação, queria agradecer a Anvima aí pelo convite. Estou aqui representando a BBDTVM, que é a gestora de recursos do Banco do Brasil, e fico muito feliz de falar de sustentabilidade, né? Então, falando um pouquinho do que a BBDTVM fez ao longo desses últimos anos, um pouco da nossa história voltada para essa questão de sustentabilidade. E fiquei muito feliz quando a Tati falou dessa questão, né, de conveniência, e a nossa história é um pouco longa, né? Então acho que a gente não se encaixa muito nesses. Eu também sou meio sincero, viu, Tati? Eu não me encaixo muito nessa questão da conveniência, não. Mas assim, a gente começou em 2005, a gente lançou o primeiro fundo voltado para o tema de sustentabilidade em dezembro de 2005, 1º de dezembro de 2005, juntamente com a B3. Então, quando a B3 lançou o seu índice Easy, a gente no mesmo dia lançou o nosso fundo Easy, existe até hoje, então são 14 anos de histórico. Viramos signatários do PRI também em 2010. Desde então, iniciamos as avaliações, né, e o ranqueamento dos ativos que a gente gere sobre aspectos de ESG. Como caminho natural, a gente começou primeiro com equity. Então, desde 2012, a gente já ranqueia 100% da nossa cobertura e de ações que estão nos nossos portfólios em questões de sustentabilidade. Utilizamos para a parte de equity o questionário do GRI e elaboramos um ranking. A gente adota aí 40 questões e elaboramos um ranking que, de certa forma, interfere até o final no quanto a gente vai comprar ou não de uma determinada empresa. A gente iniciou também, junto ao PRI, já tivemos algumas iniciativas de engajamento, né? Chegamos a participar de engajamentos dos setores importantes sobre debate de sustentabilidade, como, por exemplo, o setor elétrico. Nosso engajamento, eu gosto de falar isso, a gente se dá no dia a dia. Então, hoje, toda emissão de crédito corporativo, a gente entrega um questionário para quem está emitindo, fala assim, ó, eu só vou avaliar a sua emissão se você me entregar esse questionário respondido. Então, a gente já tem 170 emissões avaliadas de crédito corporativo, não financeiro. No ano de 2018, a gente avaliou 94. Né? E essa avaliação também chega ao ranqueamento, e que esse ranqueamento ele pode aumentar o limite de crédito daquela emissão ou diminuir o limite de crédito daquela emissão. Isso, claro, vai interferir no final, no quanto a gente vai comprar de uma determinada emissão. Dentre outras iniciativas que a gente tem, em 2015 a gente iniciou a nossa participação no GT de ESG da Anvima. Em 2016 aderimos ao Código de Stewardship, que a Luzia citou. É um conjunto de princípios que tem como objetivo melhorar a relação do investidor institucional com os emissores. E aí abrange tópicos que envolvem a política de voto, abrange temas ESG, abrange questões de transparência, conflito de interesse. Nós fomos um dos primeiros a aderir ao código, a gente está na MEC. Eu sou conselheiro deliberativo lá na MEC há 7, 8 anos, participando ativamente em discussões que envolvem mais questões de governança no país. Então, assim, essa questão, né, de governança para a gente sempre foi muito importante. A BBDTVM é fundadora da MEC também, né, que acho que é a instituição que mais fala de governança para minoritários no Brasil. Além disso, a gente, como eu já falei, em 2016 a gente iniciou toda a avaliação das emissões corporativas, não financeiras. Então, como eu já falei, todas as nossas emissões a gente avalia. A gente assinou também a Declaração de Dever Fiduciário do século XXI, que é uma iniciativa do PRI,
em 2016. Em 2018, a gente recebeu o selo do Ministério do Planejamento como melhores práticas de empresas estatais. Em 2018, também a gente assinou com a ONU o nosso Pacto de Empoderamento Feminino, né? É uma iniciativa da ONU Mulheres, e isso culminou no lançamento de um produto de ações, que a gente está chamando de Bebê Ações e Equidade. É um produto que está na grade aí desde setembro do ano passado, já tem aí 180 milhões captados de recursos, e o objetivo dele é ser um fundo de ações que é composto de empresas que têm essas iniciativas de equidade de gênero dentro do seu dia a dia. Todos os nossos processos são documentados, manuais, políticas, estão todos à disposição de quem quiser conferir. Então essa é a seriedade com que a gente sempre tratou esse tema, né? É um tema importante, é um tema que a gente entende que é uma continuidade, a gente é um desenvolvimento contínuo, não é simples, o Renato comentou aqui, a gente não gosta de fazer por fazer, a gente quer fazer um negócio super bem feito, super elaborado, para que a gente acredite naquilo que a gente está fazendo. Não é fazer por fazer, é acreditar no que estamos fazendo. Então hoje a gente tem aí fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações voltados para esse tema de sustentabilidade no nosso portfólio. As dificuldades que a gente encontra são as dificuldades que todos encontram, que é a questão do engajamento, né, já foi abordado aqui, e eu acho que o engajamento ele vai além, né, das assets, Tati. Eu acho que o investidor, pessoa física, o fundo de pensão, ele precisa acreditar nisso, porque não adianta também a gente desenvolver um ferramental absurdo se não tiver para quem oferecer esse ferramental. E sinceramente eu acho que isso vem acontecendo muito no nosso mercado, né? Acho que o investidor brasileiro é um investidor ainda que está amadurecendo. Vamos lembrar que há 30 anos atrás o que se tinha para investir era a poupança. A gente tem uma aversão a risco enorme. Então acho que a questão da sustentabilidade ela faz parte também desse aprendizado que o nosso investidor vem passando. Então eu vibro muito com o tema. Eu falo assim, eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses. E eu, quando era criança, eu bebia água da torneira, pegava fruto no pé e brincava o dia inteiro. Então, assim, eu quero que ele faça isso também. Então, assim, a maneira com que a gente tem de a gente proporcionar isso para quem a gente ama é levar com seriedade isso aonde a gente pode levar. E é o que a gente tem feito lá na BBDTVM, procurando obter o maior engajamento possível e tratando esse tema com a maior seriedade possível. Tá bom, obrigado. Bom, como eu disse antes, é bom ouvir, né, ver 3 entidades com approaches diferentes, mas esse nível de engajamento, a gente começa a ver isso florescer no Brasil. Acho que a gente está no caminho certo. Então, dado que a gente tem aqui um multifamily office, uma casa com um foco mais em produtos estruturados e uma asset maior de banco, dentro de um banco grande, queria assim, uma pergunta para os 3. Como é que vocês incorporam o resultado da análise que vocês fazem a ESG nas decisões de portfólios do dia a dia? Como é que vocês, essa análise é feita, como é que isso é transportado para dentro do dia a dia de vocês? Por favor. Então, a gente tem um desafio porque eu não invisto direto em ativo. Então, eu preciso que as assets implementem no processo delas. Então, a gente fica pentelhando as assets. Só que como é que funciona isso? A gente está terminando a contratação de uma consultoria agora, que eu simplesmente jogo a carteira da asset num Excel e sai um relatório consolidado com rating para o fundo dessa asset. Aí, por exemplo, teve um fundo de long only que a gente investe que teve CCC, que é a pior nota de ESG, por causa de uma companhia que eles investem, que está assim, envolvida em um monte de controvérsia. Aí a gente chega e fala, então, a gente sabe que você acredita que essa companhia vai melhorar, você é long only, você está investindo porque acha que a companhia vai melhorar, você acredita nessa ação, você não fica girando a carteira, tudo bem. Mas você vai engajar a companhia em questões ASG para ela melhorar? Você vai perguntar, essas controvérsias aqui claramente é um fator de governança, você vai perguntar sobre isso, e essa daqui que tem um fator social ali bem complicado, tem uma ação judicial. Então a gente vai provocar
nesse sentido, para que a asset provoque as companhias. E tem um mega desafio no mercado brasileiro, né? Então, principalmente, vamos dizer assim, hoje o que a gente consegue fazer é com as assets de equity, né? Então, porque multimercado, de fato, ainda é muito difícil, porque tem muitos tipos de ativo lá dentro, a carteira gira demais. Então, a gente tem feito, basicamente, um trabalho com as assets de renda variável e as de renda fixa, a gente também tem provocado, e tem sido muito interessante, porque a gente está provocando para surgirem produtos de crédito com esse viés. Então, por exemplo, a gente tem um super parceiro que é a Empírica de fundo estruturado, que ela lançou o Lotus Impacto, que é um FIC-FDIC, que investe em vários FDICs, e esses FDICs, eles são FDICs ou de empresas de microcrédito, ou CIPs de microcrédito, então, por exemplo, o Banco Pérola, ou de fintechs e empresas que fornecem crédito mais barato e mais humano para micro e pequenos negócios ou pessoas físicas. E tem um portfólio muito legal, e para a gente foi um produto super legal que eles lançaram e a gente investiu. Ao mesmo tempo tem outras assets que eu não vou falar o nome porque os produtos não estão prontos, mas que falaram, putz, o que eu posso fazer, que seria muito legal, é que eu invisto em empresas médias que estão se preparando para entrar no Bovespa+. O que eu posso fazer, o que eu normalmente faço, eu engajo elas em questões de governança. O social ambiental sempre fica para o lado. Aí falou, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar metas de social, ambiental e governança para essas empresas que eu dou crédito, porque na verdade é isso, onde o dinheiro está, as pessoas vão se sentir suficientemente provocadas para fazer alguma coisa. E eu vou diminuir a taxa que eu estou cobrando para dar esse dinheiro para a empresa, se ela atingir as metas no período combinado. Então, é uma troca de impacto por taxa de juros menor. Esse produto vai sair em breve, é de uma asset bem grande, que também imagino que... É tudo asset independente que eu estou falando, tá? É uma asset independente de crédito, que acho que a maioria de vocês deve conhecer também. Então, a gente fica tentando fazer esse engajamento com as assets, ou de criação de produto, ou que elas integrem no seu processo, ou que elas sejam ativistas também. Porque, para a gente, o ativismo acionário no Brasil tem muito espaço ainda, mesmo que seja um minoritário, você provocar o conselho, provocar na Assembleia, porque é assim que começa a pequena mudança. Se as empresas não se sentirem suficientemente provocadas, elas também não vão fazer grandes mudanças. Então, hoje tem sido um pouco desse o trabalho que a gente tem feito em relação a ISD. A investimento de impacto fica para depois. Tá bom, tá bom. Dani, quer dividir com a gente um pouco da... Sim, acho que queria complementar com a Tati. Acho que tem pelo menos duas Cs a mais que são importantes, e uma é a cultura, evidentemente. Sou suspeito porque no meu caso é multicultural, mas é um desafio importante aqui no Brasil. E outro é o commitment, o compromisso dos sócios, dos donos, em definitiva, de fazer essa mudança, de quebrar esse paradigma de como fazer dinheiro, mas fazendo bem. Tá? Essa é a grande sacada. E não pelo caso de ter que começar a olhar aspectos sociais e particularmente ambientais e de governança que isso vai custar mais dinheiro. Muito pelo contrário. Falando no aspecto de longo prazo, falando no aspecto de perenidade, justamente são esses impactos sociais e ambientais que vão a trazer essa grande diferença. E nós, como gestora, compramos esse desafio, esse viés, um commitment que a gente assumiu de querer ser diferente realmente, de querer ser uma gestora que tenha esse viés, esse adicional a mais, esse valor a mais na mesa. E quando a gente começou uns 2 anos atrás, estamos ainda em plena mudança do change management, da troca da cultura da casa, dos colegas, dos próprios sócios e demais, mas hoje estamos com muita prazer, ainda não posso revelar o nome, mas estamos muito prestes de soltar o primeiro fundo de investimento imobiliário verde sustentável aqui no Brasil. Então, isso foi eu diria, um processo começando bem pequenininho e mudando basicamente o commitment, a mentalidade das pessoas, mas hoje é realidade, tá? E acho que
quando saia no mercado vai ser um sucesso realmente, mas estamos muito felizes de poder comunicar isso aí. Mas é um processo onde você tem que ter essa força, esse commitment e querer fazer essa diferença, querer fazer fazer o bem, não? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Então, com relação a essa questão da inserção, eu acho que isso é um ponto importante. E separando o que a gente faz em 2 blocos, né? Falando de equity e depois falando de crédito corporativo. No equity, como eu já falei, a gente usa como base o relatório GRI, a gente não avalia todas as questões do GRI, a gente escolheu 40 questões, são 120 empresas que a gente cobre, você vê o tamanho de dados que a gente tem que armazenar, né? Então a gente faz um armazenamento de dados e a gente faz uma elaboração de um ranking para todas as empresas que a gente cobre. Isso é feito pela nossa área de research. Acho importante disseminar, eu não sei se eu sou a favor dessa coisa de você ter dentro da asset uma áreazinha para fazer isso, não sei. Eu tenho minhas dúvidas se esse é o melhor modelo, porque eu acho que você concentra muito o debate de sustentabilidade naquela área, né? Então eu parto do pressuposto que é legal todo mundo dentro da asset estar falando sobre sustentabilidade. Quanto mais gente estiver fazendo questões de sustentabilidade, mais o debate acontece. Então a nossa área de research faz esse ranking e como a área de research ela fornece para as áreas de gestão portfólios recomendados, o que a gente costuma fazer é dentro desses portfólios recomendados, aquelas empresas que estão mais bem ranqueadas pelo ESG, a gente incrementa o peso nas carteiras recomendadas e aquelas que estão mais mal ranqueadas a gente tira peso. Consequentemente, como a carteira recomendada ela é o grande insumo que a área de gestão de equity toma como ferramenta de trabalho, consequentemente isso acaba chegando até a comprar mais ou menos de um determinado ativo. E a gente tem fundos que espelham 100% da nossa carteira recomendada, então o ESG acaba impactando diretamente também a compra e venda de ações desses fundos. A gente tem produtos específicos que também sofrem esse impacto, como a gente já falou aqui, né, de fundos de easy, equidade, governança. Na parte de crédito, o que a gente faz é que a gente trouxe um elemento novo, a gente preferiu fazer um questionário próprio, porque a gente queria avaliar a empresa sobre o aspecto de ESG, mas queria avaliar a emissão também sobre alguns aspectos mais voltados para o ESG, né? E aí a gente está incorporando também nessa avaliação a relação que a gente tem com emissores em emissões anteriores. Porque quando você tem uma emissão nova é tudo maravilhoso. Quando uma determinada emissão dá problema, a gente vê se o lado do G funciona ou não funciona, né? Então, como a gente tem um estoque relativamente grande, são 125 bilhões avaliados em créditos. Então a gente tem realmente um poder aí em relação de engajar essas empresas em função disso. Então como é que a gente faz na parte de crédito? A gente também faz um ranking baseado nesse questionário próprio. Como eu falei, todas as emissões que não são financeiras, a gente entrega o questionário para o emissor, pede para que ele responda e no final a gente ranqueia. A gente tem 4 níveis de ranqueamento em termos de ESG: excelente, bom, regular e insuficiente, né? Excelente e bom recebem um incremento no seu limite de crédito que o nosso modelo calcula e aí, consequentemente, a gente acaba comprando mais de uma determinada emissão. No regular a gente não faz nada e no insuficiente a gente tira limite de crédito deles. Como todos os nossos gestores de renda fixa tem que respeitar o nosso limite de crédito, consequentemente eu compro mais ou menos de uma determinada emissão em função da nossa avaliação ESG. Então, assim, esses são os grandes impactos, Marcelo. Legal, obrigado. Bernie, você tocou num ponto específico de barreira cultural de implementação, né? Como é que você quebra esse tipo de barreira para você, dentro de uma determinada instituição, as pessoas começarem a dar mais valor e importância à implementação desses aspectos nas decisões de investimento? Bom, obrigado, Marcelo. Sim, acho que é interessante porque é um desafio mesmo e falo de novo, como quebrar esse paradigma cultural e
na nossa visão, na nossa opinião, realmente tem que ser um efeito top-down, começando pelos donos, os sócios diretores da companhia. Eles têm que comprar o conceito, eles têm que comprar esse compromisso, evidentemente, mas aí investir bastante tempo one-on-one, cada um deles, e finalmente no grupo inteiro, para ir fazendo esse trabalho de convencimento, mas finalmente eu acho que o primeiro da mudança cultural você tem que passar a assumir esse compromisso também. De fato, a gente depois modificou, entramos diretamente no contrato social de nossas companhias, fizemos essa mudança intrínseca no contrato, então socialmente assumimos o compromisso dos sócios com ESG, e na parte externa acho importante também assumir esse compromisso virando signatários, por exemplo, do PRI, que somos signatários do CDP, e, por exemplo, do Pacto Global. Então são compromissos globais, internacionais, onde você manifesta esse compromisso, exterioriza esse compromisso em forma aberta e permanente, não? Mas acho que essas são mudanças bem importantes a ser levadas em conta. Eu queria comentar nesse ponto também, porque como a gente trabalha com família, é muito claro para a gente que tem uma mudança geracional que vai vir com força, cada vez mais quando o dono do dinheiro muda. Para a gente tem inúmeros exemplos de famílias que ainda, o patriarca já enxergou isso, mas os filhos, que são os milênios, eles enxergaram muito mais. Inclusive, vários casos, a gente tem clientes que são controladores de companhias de capital aberto, a gente começa a ver o move no conselho, na mentalidade da geração. A gente consegue ver filhos que estão abrindo empresas de impacto, que são filhos dos nossos clientes. Então, questões que os filhos colocam, os netos colocam, e o pai nunca tinha pensado antes, porque antigamente a lógica era muito clara, né? Filantropia, e aqui a empresa, o mercado de capitais ganhar dinheiro. Então as coisas não se conversavam. E a gente gosta de ver um espectro, que agora tem um monte de coisa no meio do caminho. Desde o investimento responsável, investimento de impacto, as coisas começam a se misturar. E aí a mudança de cultura vem, eu acho que vai vir não só por uma geração nova, e aí as assets vão ter que se adaptar, como também por uma questão de compliance, que vai ser inevitável. A gente já viu com a 466 dos fundos de pensão. Então, em termos de cultura, a gente viu os 3 casos. Então, primeiro, cultura porque é convicção, então a geração nova é um exemplo. A segunda é por compliance, que exigência, sim, né, usando as 3 Cs da Tati, é por exigência regulatória. E tem os que tem funcionado muito com as assets do concorrente está fazendo. Demais. Quando a gente fala o nome do concorrente que está fazendo, logo, não, a gente vai fazer um produto para você também. Então, vai ter que ter essa mudança cultural. E nas empresas também, porque não é só da ponta do investidor, do consumidor. Então, vai ser dos 2 elos da cadeia, vai vir essa pressão. Então, quem está no meio vai ter que se adaptar. Legal, tá bom. A gente está já no limite do tempo. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu vou perguntar para o Rica, mas se vocês quiserem complementar, por favor. O que vocês estão vendo de tendência, já em si mesmo, de lançamento de produto ou de iniciativas que vocês estão fazendo e acham que isso vai se alastrar no mercado de um modo geral? Como a gente falou, né, é uma constante evolução. Então eu acho que a gente tem um caminho ainda para perseguir, né? Eu acho que a gente precisa ainda incorporar uma quantidade maior de emissões, por exemplo, que a gente vem trabalhando fortemente agora, trabalhar no ranqueamento de emissões de financeiros, setor financeiro, que a gente ainda não faz. Acho que a Helena colocou essa questão também. Eu acho que a gente vai precisar essa cultura, essa mudança dos milênios que estão chegando. Daqui a pouco eles vão ser os nossos clientes. A gente está também esperando, trabalhando os nossos produtos existentes com esse view, né? Parte de alguns produtos que a gente tem, a gente já transfere a taxa de administração para fundações que trabalham nessa questão do social. Em termos de produto, especificamente, a gente acabou de lançar um produto que a gente entendia que era bem diferente, que é o nosso fundo de ações de equidade. Eu acho que é um conceito que está vindo com mais força agora e a gente está muito feliz porque é um produto que teve um retorno muito forte desde o seu lançamento. E eu acho que é isso, é um constante acompanhamento dessa questão de produto, né? E eu acho que não só um produto novo, mas acho que adequar
o produto que você já tem hoje, tentando torná-lo um pouco mais aderente a esse conceito. Então a gente tem fundos também lá fora que aplicam na questão da água, né? Beneficiamento de água, que trabalham nessa questão da longevidade. Então acho que essa questão aí a gente precisa trazer para cá. Quando a gente tenta lançar um produto desse, olhando por exemplo longevidade, a nossa massa crítica ainda é muito pequena, né? Então acho que o caminho é esse, é pegar nichos dentro desse conceito de sustentabilidade e começar a criar produtos mais de nicho. Acho que essa é a tendência. Como disse a Helena aqui, a pressão também começa a vir dos clientes, dos investidores, procurando esse tipo de produto também. Pode comentar? Acabou Claro, o tempo. não, por favor. Até dessa opção, eu vou falar de outra tendência, mas só queria dar um exemplo que aconteceu real, porque às vezes fica muito no ar, né? Então, quando teve Bom, a gente teve um monte... O mercado brasileiro é uma delícia para falar de ESG, porque tem muito escândalo. Então, é muito fácil de você ver a lógica de que, no mínimo, é uma questão de gestão de risco. Você falar de ASG. Então, quando a gente teve ano passado escândalo com uma grande empresa de proteína, foi um escândalo de governança, foi uma questão de risco muito relevante. Então, não é só oportunidade, a gente acredita que é uma oportunidade, mas para quem é um pouco cético, no mínimo é risco e está no seu dever de diligência. Teve um cliente muito grande nosso, quando teve o escândalo de Brumadinho, ligou para a gente no mesmo dia e falou assim: quero tirar Vale do meu portfólio, tudo. Da gente, então, a gente acha que pode ser uma boa ideia, mas não agora, porque o preço da ação está terrível, tinha acabado de acontecer. Ele falou: tô nem aí se eu vou perder dinheiro, é valor, eu não quero ter essa ação no meu portfólio, eu tenho vergonha de falar para as pessoas que está no meu portfólio. E é um cliente muito grande nosso, a gente até foi pego de surpresa, e aí quando isso aconteceu, a gente falou assim: tá bom, eu vou ligar para as assets, só que no seu caso é um pouco complicado, porque o seu fundo investe em fundos que tem muitos cotistas, não são mandatos exclusivos. A gente vai provocar elas, mas estou avisando que talvez não dê para fazer isso agora. Mas isso vir do investidor pessoa física já é um move muito grande. Então, e aí de tendência... Além do que foi comentado, eu diria que também investimento de impacto, que é um tema que foi falado na pesquisa rapidamente, mas que são as empresas que querem resolver grandes problemas sociais ou ambientais e, ao mesmo tempo, gerar lucro. Então, tem como seu foco avaliar questões de educação, meio ambiente, saúde pública. E essa técnica de investimento, que hoje basicamente é via FIP, Venture Capital, e temos um case de debênture de impacto, ainda está crescendo demais. E a gente acha que é uma mega tendência, não só do lado de empresas, como do lado do investidor também, até para diversificar o portfólio. Tá bom, obrigado. Tá alguma coisa? Sim, só complementando talvez que, entrando mais nesse campo que eu confesso adoro, parte ambiental e social, o mundo sustentável e o mundo das emissões verdes. Acho que para mim, personalmente, o principal desafio é realmente encontrar materialidade e elegibilidade nos projetos que as pessoas vão trazendo para nós, que estamos originando, porque, em realidade, a diferença entre um projeto tradicional tem que ser estruturado e tem que ser feita a gestão do mesmo jeito que um projeto no mundo sustentável ou verde, só que a diferença é enorme. Então, o trabalho é o mesmo, o custo é o mesmo, só que desde que você encontra suficiente elegibilidade e materialidade naquele projeto que você vai estruturar, você abre uma fronteira de eficiência enorme e, de fato, você abre essa porta para investidor estrangeiro poder participar. Só para compartilhar uma dica aí com vocês, é importante não esquecer que, embora que o Brasil não tenha o investment grade atualmente, mas o fato de você conseguir um green bond, um sustainable bond, o investidor estrangeiro ele consegue fazer aquela ponte e ele consegue investir no Brasil do mesmo jeito, mesmo sem a existência do investment grade. Então são elementos, eu acho que bem interessantes e de fato deixa muito dinheiro na mesa, isso, muito valor. Tá bom. Gente, obrigado. A gente tá já passou da hora aí, quase 30 minutos. Obrigado pela presença de vocês aí, pelas opiniões. Obrigado, pessoal.